Está vendo lá como é os rituais de aliança e a aplicabilidade dele na nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Na aula passada, nós falamos sobre a mistura de sangue e nós falamos que era um corte que era feito ou na mão ou no pulso das pessoas que estavam entrando em aliança, e o sangue dessas duas pessoas era misturado no atrito da mão ou do pulso, indicando, né, simbolizando que aquelas vidas estavam misturadas, que já não era mais uma só, duas vidas, mas que as vidas estavam misturadas. E toda vez que há uma mistura de sangue, que há um corte, que há uma mistura de sangue, obviamente cria-se uma cicatriz. E nós vamos ver, né, como é que era esse ritual para que a cicatriz fosse formada. Uma vez formado o corte, nesse corte era colocado pólvora, e naquela pólvora era arriscado um fósforo que saía o sangue, que parava de sangrar. Havia o cessamento do sangue, né, com esse ritual. E aquela cicatriz que era formada ali, o modelo daquela cicatriz, indicava o tipo de aliança que você estava fazendo e a pessoa com quem você fez aliança. Ou seja, todo mundo que via aquela cicatriz em você sabia que você era aliançada com aquela pessoa e simbolizava aquela cicatriz que ficou formada em você. Agora, fazendo um link na nova aliança, na aliança que nós temos com Cristo, a cicatriz, toda aliança, ela deixa uma marca que serve como um selo. Na nova aliança que nós fizemos com o Senhor, não era diferente. Ou seja, a cicatriz que era o selo, né, na nova aliança não é diferente. Nele, quando vocês ouviram e creram, isso aí está lá em Efésios 1, 13, 14, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, esse selo, essa cicatriz que foi formada por essa aliança, esse selo que nós temos é o Espírito Santo de Deus. É interessante, né, que na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é realmente o fogo. Tem louvores que falam sobre isso, né? Tem um louvor que diz: Espírito, Espírito que desce como fogo. Lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, o sacerdote era chamado Ofine e Finéias, né? Que era o filho do sumo sacerdote. Eles ofereceram sacrifício a Deus com fogo estranho, ou seja, com fogo diferente àquele que era o fogo da aliança, que não era um fogo natural, mas que era um fogo formado por Deus. Eles utilizaram um fogo diferente desse, e a Bíblia diz que eles foram consumidos. Ou seja, o selo que nós temos, que mostra qual tipo de aliança que nós temos, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós fomos selados com Ele. E Ele é o símbolo dessa nova aliança que nós temos contigo. Todo aquele que é aliançado com o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E como Paulo diz, que aquele que não tem o Espírito, esse não pertence a Deus. Então, nós fomos selados com esse Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo identifica com quem nós temos aliança e também é a certeza do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Qual a certeza que eu tenho que no dia da parousia, ou seja, da volta de Cristo, eu vou estar com Ele? É porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus.
Eu tenho certeza, é porque Deus habita em mim através do seu Espírito. Eu fui selado, eu fui marcado. A marca de Deus, que é o seu Espírito, ela está em mim. É ela que identifica a quem eu pertenço. Talvez essa marca ela não seja vista no mundo físico, mas o mundo espiritual, todos eles veem e confirmam essa marca que nós temos. O inimigo de nossas almas não pode nos tocar porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz que por causa disso, nenhum encantamento vale contra a nossa vida. Uma vez, eu sentei numa cadeira que estava lá, eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês, mas eu assentei numa cadeira que tinha lá, que era de um colega meu lá de trabalho, que fez um montão de desenho lá na cadeira, desenho montão de desenho. Aí eu fui, só tinha aquela cadeira lá disponível, foi exatamente naquela cadeira que eu sentei. Aí ele chegou para mim e falou, você é muito corajoso. Aí eu perguntei a ele, por quê? Aí ele falou, você não viu os desenhos que estavam na cadeira? Eu falei, ué, eu preciso ser corajoso para sentar numa cadeira com desenho? Eu vou ter medo de desenho? Ele falou, mas esses desenhos representam alguma coisa. Quis dizer que aquilo poderia me causar algum mal, poderia me fazer alguma coisa. Eu falei, olha, talvez isso aí seja eficaz para algumas pessoas, mas para mim não, porque eu sei em quem tenho crido. O interessante é que toda vez que eu converso com ele, grande parte que eu converso com ele, ele chega para mim e fala, a você eu respeito. Então, quer dizer, nós fomos selados. Ainda que as pessoas não possam ver esse selo que nós temos, o mundo espiritual, ele sabe, ele conhece, ele sabe a quem nós pertencemos, ele sabe que nós somos aliançados com o Senhor Jesus Cristo e que ele, por causa disso, não pode nos tocar. Em nós, o inimigo de nossas almas, ele não toca. Os crentes, eles recebem o Espírito Santo no coração. E o Espírito Santo é o único capaz de fazer com que nós cumpramos a lei. Lembra que a lei e o que a aliança que Deus fez com Moisés, ela estava doente por causa da nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo é o único capaz de fazer com que nós possamos cumprir a aliança, a vontade de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo é o único capaz de me manter incorruptível para o dia da redenção. Então, queridos, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E é esse selo que identifica quem nós somos. E é interessante que eu fiz algum estudozinho aqui sobre identificação e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, tá? Mas antes de eu entrar nesse estudo, eu gostaria que Beth lesse aqui alguns versículos que mostram, que fala sobre isso que nós estamos falando. Beth, por favor, lê João 14, 16 a 18 e depois lê o 26. No Evangelho de João, capítulo 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que... Não, 14. Falei 16. Ah, não, 14. Não, desculpa. Desculpa, eu que errei. Voltando. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, na primeira parte dos versículos que Beth leu, diz que nós vamos receber o Espírito Santo da promessa que o mundo não pode ver, mas que nós sim, porque ele está conosco e habita em nós. E lá no 26, Jesus fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, só o Espírito Santo é capaz de nos fazer cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Essa marca, esse selo, essa cicatriz que é em nós, é ele que nos faz lembrar e viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. João 16, aí agora sim. 16, versículo 7 a 15. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Até quanto? Até 15. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então, queridos, esse é o Espírito Santo que Jesus enviou para habitar conosco e morar em nós quando ele foi assunto aos céus. É esse Espírito que nos santifica e que nos faz ter a certeza da vida eterna. Mas agora eu preparei um estudozinho aqui sobre marcas, né? O que nos identifica, as marcas que nos identificam. E eu utilizei alguns homens que receberam marcas pelo caminhar que eles tiveram com Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó, que é Israel, nós vamos falar um pouquinho sobre Eliseu, nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro e o que Deus espera de nós, o que Deus espera achar em nós, que nos marca, que nos identifica. Primeiro, nós vamos falar sobre Paulo. Beth, por favor, lê lá Gálatas 6:17. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo falou, olha, no quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo recebeu pedrada, Paulo recebeu açoite, Paulo recebeu uma série de flagelos e ele tinha aquilo como um troféu sobre a vida dele. Ele dizia, olha, ninguém me moleste, porque as marcas que eu tenho no meu corpo fala da aliança que eu tenho com o meu Deus. Eu estou preparado não só para receber flagelos, mas também para morrer pela fé no meu Senhor. Paulo foi, na minha opinião, foi um dos homens mais fantásticos que eu pude ver na palavra de Deus. Paulo, ele absorveu a
vocação de Cristo, o trabalho que foi colocado como a própria vida dele. Para Paulo não havia nada mais importante do que cumprir o ministério que lhe foi dado. Não importa se ele era injuriado, não importa se ele era perseguido, não importa se ele não era entendido. O importante para ele era pregar o evangelho de Jesus Cristo. O importante para ele era levar a palavra de Deus. E essas marcas que Paulo trazia no corpo dele mostrava a aliança dele com Deus. Mostrava o compromisso que ele tinha com seu Deus. Querido, que Paulo sirva de exemplo para cada um de nós. Às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama, às vezes a gente faz beicinho, às vezes a gente não quer saber de Cristo por coisa pequena. O pastor não olhou para mim hoje, então eu não quero saber mais de igreja. Eu vou lá abandonar Jesus. O irmão me apertou a mão diferente hoje. Está faltando comida, está faltando... Eu não quero mais saber de Jesus. Como um testemunho que eu vi outro dia. A pessoa já não anda mais com Jesus porque perdeu o seu filho. Isso não é pouca coisa, não. Não é que estou dizendo que isso seja pouca coisa. Eu estou dizendo que Deus é mais importante. Jesus falou que aquele que não amar mais mãe, pai, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Até onde a gente está disposto a levar o nosso sofrimento para agradar a Deus. Paulo, ele tinha aquelas marcas de dor e de sofrimento como um verdadeiro troféu. Que ninguém me amoleste, que ninguém me fale mal de mim, que no meu corpo eu trago a fé que tenho. As marcas que estão em mim comprovam a fé que eu tenho. Segundo personagem que eu gostaria de conversar com vocês é sobre Jacó. Beth, abre lá, por gentileza. Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. E aí a gente vê Jacó como servo perseverante em oração que Deus procura. Amém? Gênesis 32, de 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jabor. Tomou e fê-lo passar ao ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó, ele estava voltando lá dos parentes lá de Abraão, que ele tinha fugido do seu irmão. Ele se desentendeu lá com o seu sogro lá, estava voltando para casa, porque Deus deu ordem a ele para que ele voltava para casa, mas ele, na sua casa materna, ele havia sido jurado pelo seu irmão Esaú
de morte. E ele estava voltando e soube que Esaú estava vindo com 400 homens, se eu não me engano na história, com 400 homens para encontrar ele no meio do caminho. E ele deixou seus bens, os seus servos, seus empregados, suas esposas e seus filhos, e atravessou o Val de Jaboque, e ali começou a orar a Deus. E a Bíblia diz que ele, em perseverança de oração, lutou com Deus para receber aquilo que ele tinha pedido, e o anjo que estava lutando com ele, que a gente entende que é o Senhor Jesus em figura teofânica, ele tocou na coxa de Jacó e deixou uma marca em Jacó, que é a marca da perseverança da oração. E o anjo disse, olha, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Queridos, até onde nós somos perseverantes com Deus em oração para receber aquilo que nós queremos de Deus? Ou a gente começa a orar hoje pela noite e amanhã de manhã já esqueceu da oração. Isso só prova que a gente realmente não está precisando daquilo que está pedindo a Deus. Jacó, ele orou pedindo a vitória sobre aquela necessidade que ele tinha. E ele brigou com Deus. E ele só deixou que o anjo saísse da presença dele quando recebeu a promessa do anjo de que ele teria aquela vitória. E a vitória dele foi completa, tanto que até o nome ele foi mudado. Ele deixou de ser enganador e suplantador, que é o significado do nome de Jacó, para ser príncipe de Deus, que é o significado do nome Israel. Até onde nós somos perseverantes em oração? E aí, querido, falando principalmente comigo, tá? Até onde a gente persevera com Deus em oração? Ou nós só temos aquela oração de 5 minutos e tudo bem? Queridos, Jacó, ele perseverou com Deus em oração até receber a resposta. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós perseveremos com ele em oração até obter a resposta. Nem que essa resposta seja não. Eu não vou te dar isso que você está me pedindo. Eu não quero te dar isso do que você está me pedindo, porque isso não será bom para você. Você pensa que vai ser, mas não vai ser. Mas a gente para a nossa oração sem ter uma resposta sequer de Deus, nem que sim, nem que não. Jacó, ele perseverou em oração até ter a resposta que ele queria de Deus. E nós sabemos que a gente precisa, para a gente receber a resposta que nós precisamos de Deus em oração, ainda que ela seja não, a Bíblia ensina que a gente precisa ter 3 qualidades. Ou 3 condições para que a gente a receba. Primeiro, a gente tem que orar em nome de Jesus. Porque se eu for orar no meu nome, eu não tenho carta branca diante de Deus pelo meu nome, por aquilo que eu sou. Jesus é o meu mediador. É Ele quem me representa diante de Deus. Se eu quero ter resposta de Deus na minha oração, eu tenho que fazê-lo em nome de Jesus. Segundo, eu preciso ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De forma que aquele que se aproxima de Deus deve crer que, primeiro, que Ele exista. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso que seja em nome de Jesus e eu preciso que seja em fé. E a terceira condição é que seja segundo as promessas de Deus. Porque a Bíblia, ele só me atende segundo aquilo que Deus me prometeu. Não adianta eu fazer pedido a Deus fora das suas promessas, da sua palavra, que Ele não vai me atender.
A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus ele zela pela sua palavra para a cumprir. Então não adianta eu fazer pedido a Deus fora das promessas da sua palavra, que não adianta. Então, queridos, se é em nome de Jesus, se eu creio que Deus ele é poderoso para responder a minha oração, para me dar aquilo que eu estou precisando, e se é segundo a promessa de Deus, eu posso perseverar, que a resposta vai vir. Repito, ainda que seja não. Não é essa a minha vontade, pelo menos no momento. Jacó, ele nos deu esse exemplo. Olha, a alva, o anjo falou, a alva já está descendo, eu preciso ir. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Esse é o exemplo, e com isso ele ganhou uma marca. Ele foi marcado pelo próprio Deus. Quando todo mundo via Jacó mancando, ele fala, ó, esse aí é um homem de oração. Assim como Tiago, se eu não me engano, o irmão de Jesus, ele era também conhecido como joelho de camelo, porque o camelo dele era cheio de calo, pelas horas e horas a fio, ele passava de joelho na presença de Deus. Isso quem fala é a tradição, não está na Bíblia não, tá, querido? As horas e horas que ele passava diante de Deus em oração. Amém, queridos? Terceiro personagem que eu gostaria de falar é sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 10. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, toda vez que ele passava por lá, entrava para comer. Então, ela disse a seu marido, veja que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que ele possa ficar em nossa casa, e retirar-se para lá. Um dia, vindo ele por ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço, chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que te falte ao teu favor? Que possamos falar ao rei, o comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, e até 10, perdão. A Beth gostou da leitura. Então, Eliseu, ele andava tanto com Deus, que a presença de Deus na vida dele era tão notória, que aquela mulher sunamita, ela identificou que nele um santo homem de Deus. Queridos, será que nós, onde nós passamos, as pessoas olham para mim e conseguem ver um santo homem de Deus em nós? Será que o testemunho que nós temos feito, deixado, nos identifica como sendo um santo homem de Deus? Existem muitos homens de Deus por aí, existem mesmo, mas muito poucos santos homens de Deus. Querido, nós precisamos trazer em nós a marca da santidade e ser identificado como dessa forma. Santidade deve ser a nossa roupa e a nossa vestimenta. Esse dia eu estava com uma camisa, eu acho que foi terça-feira, escrito santidade, um estilo de vida.
quando santidade verdadeiramente é um modo de vida, um estilo de vida em nós, é impossível as pessoas não nos identificarem como santos homens e mulheres de Deus. E essa marca de santidade seja tão grande em nós que as pessoas, acontece como aconteceu lá sobre a Marechala Catarina Busse, que uma reunião comum num seminário se transformou numa reunião de oração pelo simples fato de pronunciar o nome dessa mulher de Deus. E sejamos como John Wesley, que aonde passava, as pessoas caíam ao chão confessando seus pecados, e houve um grande avivamento na Inglaterra pela pessoa desse homem. E a oração dele foi a seguinte: Senhor, dá-me 10 homens comprometidos com a tua obra e eu revoluciono a Inglaterra. E quem leu aquele livro Heróis da Fé viu o quanto esse homem revolucionou a Inglaterra. E aí eu não estou falando de Eliseu, de Elias, de Pedro, de Paulo, que a gente acha que é supra-sumo, mas eram homens iguais a gente, tá? Eu estou falando de alguém que viveu no princípio do século, final do século XIX, princípio do século XX. Bem pertinho da gente. Bem próximo à nossa era. Que cada um de nós possa ser identificado como um santo homem de Deus. E para finalizar, eu gostaria de Pedro. Beth, lê, por favor. Mateus 26, versos 7,3 e 7,4. Mateus 23? Não. Mateus 26. Versos 73 e 74. Mateus 26, 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galho. Pedro estava lá no pátio, misturado lá com aqueles homens lá, e Jesus havia sido preso para ser crucificado. Aí Pedro foi identificado 3 vezes como sendo um seguidor de Jesus. E ele negou 3 vezes. E na última vez, o que foi falado para ele: você andou com esse homem sim, porque a tua fala te condena. Queridos, o que eu ouço hoje em dia de crente com palavras obscenas na boca não está no gibi. A Bíblia diz que Deus me deu um vocabulário novo. Por que nós não usamos? No meu vocabulário novo está glória a Deus, está amém, está aleluia, está louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Será que quando eu falo palavra obscena, será que eu sou identificado como um homem de Deus? Se Pedro estivesse lá no meio daquele povo usando as mesmas palavras que com certeza eles usavam, será que Pedro seria identificado? Ou a língua de Pedro era diferente daquelas que estavam sendo usadas ali, por isso ele foi identificado? Deus colocou um cântico novo na nossa boca. Deus nos deu palavra nova para que nós possamos usar. A palavra do crente tem que ser diferente. Não que nós sejamos melhor do que qualquer pessoa, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas nós temos a aliança com alguém que é muito melhor do que qualquer um. E nós precisamos dar testemunho da aliança que nós temos. Que nós possamos, como Pedro, embora tenha negado a Jesus,
mas mesmo negando, ele foi identificado pela linguagem que ele tinha, que nós possamos ser identificados como homens e mulheres de Deus, pelo linguajar que nós temos. Amém, queridos? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as marcas que Deus procura ver em nós para nos identificar. Primeiro, eu gostaria que Beth lesse Mateus 7, de 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Até aqui. Não, até o 20. Até o 20? É. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a Bíblia diz que Deus ele conhece aqueles que são seus pelos frutos que dá. Pode uma árvore boa dar fruto ruim? Pode alguém que anda com Deus dar fruto ruim? Pode alguém que é templo do Espírito Santo dar um mau testemunho? Toda árvore boa dá fruto ruim. A uva dá uva, boa quando ela é boa, e não espinhos. Deus, ele nos identifica pelo fruto que nós damos. É o que a Bíblia está falando. Pelos frutos eu vos conhecereis que sois meus. E quais os tipos de fruto que Deus quer ver nas nossas vidas? Beth, lê lá, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, são esses os frutos que Deus espera ver colhido na nossa vida. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há reprovação nenhuma contra quem vive essas coisas. E esse tipo de conduta na nossa vida agrada a Deus. É isso que Deus espera ver em cada um de nós. É isso que nos identifica com Ele, porque esses frutos são os frutos do Espírito que, por acaso, habita na nossa vida. Se Ele habita na nossa vida e realmente habita, esses frutos têm que ser notórios. Se Ele não está sendo visto, tem alguma coisa errada. Ou o Espírito Santo está lá no cantinho dele, apagado, que não tem vez na nossa vida, ou a gente está precisando recebê-lo. Deus, quem é de Jesus, quem tem o Espírito Santo, ou em maior ou em menor quantidade, precisa revelar esses espíritos. Querido, sabe qual é a qualidade de um fruto? O fruto ele precisa ser cultivado. Porque se o fruto não é cultivado, ele morre. Diferente do dom que Deus dá uma vez e ninguém tira, o fruto precisa ser cultivado. Se eu não cultivar a bondade em mim, daqui a pouco ela vai ser inexistente. Se eu não cultivar a benignidade em mim, daqui a pouco ela vai ser ela não vai ser mais vista. Nós devemos cultivar esses frutos na nossa vida. E esses frutos é cultivado colocando-os em prática. Quando eu os pratico, eu estou cultivando e ele vai ser cada vez mais vistoso e bonito.
Quem não gosta de um fruto vistoso e bonito? E agora, o que me identifica lá fora com o mundo? Existem coisas que vão me identificar lá fora com o mundo e que o mundo gostaria de ver em nós. Está lá, João 13, versos 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um com os outros. Nisto todos vão reconhecer em vocês como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E Jesus, ele dá um padrão de amor que ele quer ver em cada um de nós em relação uns para com os outros. É o amor que ele boca para fora. É o amor que é de fato e de verdade, como João nos ensinou. Amém, queridos? Bom, eu queria adiantar mais um pouquinho mais, já são 25 para as 8 e nós ainda temos Santa Ceia hoje. Então, eu paro por aqui. Na semana que vem a gente fala sobre a troca de nomes, tá? Que é mais um ritual das alianças. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação para crescer a aula, para que a aula se torne mais melhor, né? Mais dinâmica? Alguém tem alguma colocação? Quem é a segunda pessoa a falar? Normalmente ninguém quer falar primeiro, não, né? Ninguém quer falar nada? Todo mundo entendeu tudo? Beleza, vai ser um bom professor assim na Conchichina. Ninguém, aluno dele, todo mundo sabe tudo, todo mundo entende tudo. Brincadeira, tá, querido? Mas, queridos, não leve dúvida para casa, não, que senão é difícil. Se não entendeu, pergunta. Nós estamos aqui para esclarecer. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz a resposta depois. O importante é a gente crescer junto, que é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Nós estamos crescendo junto. Eu e vocês. Mas se não tem pergunta, meu pastor Renato, está contigo. Então foi isso. Então nós avançamos mais um pouco, né? E cada passo que a gente dá nesse estudo se torna mais esclarecedor para nós a respeito da importância de Cristo na nossa vida, torna mais clara a obra dele, a importância do que ele fez, quem somos nós, a nossa nova identidade a partir dele, nascemos de novo, estamos nele, isso tudo só foi possível pela ida dele naquela cruz, pelo que ele realizou a nosso favor. Então, hoje, essa noite é uma noite de ceia, e esses estudos têm sido até próprios, porque quando nós vamos celebrar a ceia agora, tem um sentido mais profundo para nós. Então, a cada novo passo que a gente dá, torna claro para nós aquilo que ele fez e a profundidade do que ele fez. Nós temos uma aliança, foi feita uma aliança de sangue, e o sangue dele. Pela manhã nós estávamos lá falando ainda das promessas, falando acerca de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, da vinda do Senhor, da chegada dele. Nós falamos da importância dos coadjuvantes, né? Para quem assistiu a mensagem lá, para quem vai assistir, vai entender, já sabe daquilo que eu estou falando. E é interessante porque eu estava falando pela manhã daquilo que nós estudamos até aqui, que diversas alianças foram realizadas, mas eram preparações que apontavam
para a aliança, essa aliança feita por Cristo. A nova aliança. Então tudo aquilo lá se torna na nova aliança. Era uma preparação, era uma indicação para uma nova aliança, uma aliança no sangue. E a partir daí, nós nascemos de novo. Nós fomos tornados nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lógico que nós ainda temos uma condição nesse corpo, mediante o que o Reinaldo falou, né? Nós temos o fruto do Espírito, mas semana passada até foi colocado isso. Nascemos de novo, não temos prazer no pecado, é o que João diz, aqueles que nasceram de novo. Nós pecamos, mas não temos prazer no pecado. Nós vamos pecar, mas não vivemos mais no pecado e não temos prazer no pecado. Né? O que nos dá prazer é ter a santidade como estilo de vida, mesmo lutando, e sabemos que existem situações que nos atraem, mas que Deus nos guarde no livre como Ele tem feito. E muitas vezes no momento que a gente vai participar da ceia, é um momento também onde nós devemos nos autoavaliar, e aí não é eu te julgar, nem você me julgar, a Bíblia não diz isso, que você tem que me avaliar, ou eu tenho que te avaliar, isso é uma autoavaliação, é você e Deus. Isso nós vamos fazer essa noite também. Você vai ter um momento de reflexão, é você e Deus, de uma autoanálise. E se nessa condição que o Reinaldo não está falando, se o mundo não tem visto Deus em nós, se o mundo não tem visto Jesus em nós, que o mundo possa ver Jesus em nós. Que o mundo possa olhar para nós e possa ver Cristo. E que nós possamos declarar como Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E na aliança, a troca de vida é a vida que é colocada em nós. E quando Cristo falou, aquele que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, isso não é literal, mas é a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. E tudo isso que a gente ouviu, tudo que a gente for falar, se resume a Jesus lá na cruz. A morte e a ressurreição de Cristo. E aqui, um texto que nós normalmente usamos como base, está em 1 Coríntios, no capítulo 11. E eu não vou ler o contexto todo da ceia, porque tinha indevidamente, a ceia era realizada pelos irmãos ali de uma maneira indevida, onde muitos só iam para comer, e não discerniam o verdadeiro sentido daquele momento. E a ceia é um momento de comunhão, é uma comunhão com Cristo, é uma comunhão entre nós, mesmo à distância como nós estamos, mas é um momento de comunhão. E nós, semana passada, nós meditamos numa palavra, a respeito do filho de Jonatas, e hoje a gente falou de Jonatas, chamado Mefibosete, que vivia num lugar de aridez, chamado Lodebar. Espiritualmente falando, isso tem um significado para nós, que era um lugar de destruição, um lugar de tristeza. Mas Deus nos tirou de Lodebar. E a semelhança de Davi, que trouxe Mefibosete para sentar na mesa do rei, hoje nós estamos na mesa do rei Jesus. Ele nos tirou do lugar de sofrimento, do lugar de tristeza. Nós não estamos mais em Lodebar. E isso é motivo para a gente celebrar. E a ceia remete a isso. Nós nascemos de novo, nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo, sentamos na mesa e temos comunhão um com o outro. Como o rei falou, amar a Deus e amar ao outro. Se nesse momento eu me remeto só a Deus, eu não remeto ao meu irmão, a coisa está incompleta. Era isso que aquele povo lá em Corinto não entendia. Eles não entenderam, discerniram esse sentido de corpo. E que nós possamos entender isso. Que esse é um momento especial, não é um mero ritual, não é um mero simbolismo. Que o Espírito Santo te conduza a entender a profundidade do que acontece agora. Esse momento é um momento especial, é um momento memorial. Ele diz, fazer memória de mim, para lembrar daquilo que foi feito.
lá na Páscoa, quando eles saíram, a celebração da Páscoa era anterior ao que ia acontecer a libertação. Nós já fomos libertos, nós já fomos libertos. A obra já foi consumada, como Jesus falou, está consumada. Então, tudo isso que Reinaldo falou, de nós podermos ver uma nova vida, das pessoas verem Cristo em nós, só é possível porque nós nascemos de novo. E só nascemos de novo porque nascemos de novo nele. É obra dele, foi obra dele. E como nós falamos pela manhã, em toda história existe um coadjuvante, existe um protagonista. Nós somos meros coadjuvantes nesse processo, porque existe um protagonista que é Cristo.